Passo agora para o Tarso Araújo, com a palavra. Bom dia, né? Bem, pessoal, bom dia. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao convite do Luiz Fernando Toffoli para estar aqui, dizer que eu estou muito feliz, não só pela oportunidade de conversar sobre drogas com um número tão grande de pessoas, mas também porque há 18 anos atrás eu vim estudar aqui e fiz só um ano de engenharia aqui, depois fui fazer jornalismo, mas essa é a primeira vez que eu estou voltando na Unicamp depois desse tempo todo, então passei ali na frente da Unicamp e deu até um negócio no coração. Muito legal. Eu vim aqui na mesa com os colegas falar, né, trazer um pouco da perspectiva da mídia para esse assunto do fórum, da guerra às drogas e tudo mais. Eu acho assim, acho muito legal que o Toffoli tenha lembrado dessa perspectiva, porque ela certamente é muito importante. A mídia costuma ser chamada de o quarto poder, né? O que é o quarto poder? É uma ferramenta de construção de realidade. A pessoa que ela tem acesso à mídia, ela está, na medida que o jornalista prepara um material, ele está construindo uma realidade que não é bem a realidade, mas é uma realidade específica. E essas realidades construídas na mídia podem ou não ser fiéis à realidade de fato. Quer dizer, essa capacidade de construir uma realidade que nem sempre é a própria realidade é um poder incrível que pode ser usado para o bem e para o mal, com boa fé ou maliciosamente. Eu trouxe esse exemplo aqui porque quando eu vim morar em São Paulo, eu lembro assim, estava lá na redação, trabalhava na Contigo, numa revista de celebridades, lá todo enrolado, de repente recebi uma ligação dos meus pais no Rio de Janeiro, porque eles viram que no Jornal Nacional que São Paulo teve uma grande enchente, estava debaixo d'água, e eles me ligam, tá tudo bem? Onde é que você está? Está chovendo lá fora? As pessoas veem esse tipo de notícia na capa do jornal e acham que São Paulo inteiro está debaixo d'água. Eu não sabia nem que estava chovendo. Então você vê como é que a realidade mostrada nos jornais nem sempre corresponde à realidade real, vamos dizer assim. Da mesma forma, quando a gente vê esse tipo de cena na capa de jornal acontecendo no Rio de Janeiro, o Brasil tem a noção de que o Rio de Janeiro virou uma praça de guerra. Nem sempre é assim. Pode até estar se tornando um pouco mais em alguns momentos menos, mas raramente, na verdade, a realidade transmitida na mídia corresponde à realidade de fato. Mas ela sempre, mesmo que corresponda, ela sempre resume a realidade àquilo e cria, de certa forma, uma nova realidade, por uma simplificação daquele contexto inteiro que ela não está sendo capaz de retratar, ela retrata apenas um momento. E isso, no caso das drogas, essa construção da realidade é uma ferramenta muito importante para a construção social, porque, afinal de contas, a gente tem muito pouco acesso à informação sobre drogas, e esse pouco de acesso que a gente tem nos ajuda a preparar, assim, em termos de nós como cidadãos, com a informação que a gente recebe através, geralmente, da mídia, também dos pais, onde o assunto é tabu, também da escola, onde o assunto é tabu, acaba sobrando para a mídia, muitas vezes, o papel de informar sobre drogas. E é essa informação que vai nos dar direito, vai nos dar um acesso aos nossos direitos, na medida que a gente aprende qual é o nosso direito numa situação em relação às drogas, o que é crime ou o que não é, e também nos dá um acesso à justiça, na medida que a gente conhece esses direitos. A gente também tem acesso, essa informação nos dá acesso à saúde, por exemplo, quando a gente conhece os males que determinada droga pode trazer e decidir com o nosso livre-arbítrio se a gente vai usar ou não. Ela estava dando exemplo de substâncias que são apreendidas erroneamente. É super importante saber que num blotter de LSD, não existe LSD, mas o DOB, que é uma substância muito mais nociva. Se eu tenho acesso a esse tipo de informação, eu vou tomar uma decisão mais informada sobre o meu uso de drogas ou não. Então, a mídia contribui para tudo isso, e inclusive para a gente pensar o que é a política em relação a elas, que deve ser adotada na nossa sociedade.
E isso é mais importante ainda num país como o nosso, onde a política é muito influenciada pela opinião pública e por todo o moralismo e todo o sentimento religioso que inspira essa opinião pública. Se a gente não tiver uma informação de qualidade na mídia que permita equilibrar a quantidade de informações que as pessoas recebem para que elas possam formular uma decisão mais informada, a gente vai ficar sempre formulando políticas em função da demagogia e do populismo dos políticos que se aproveitam do espírito conservador e religioso do nosso povo. E nunca a gente vai produzir uma política pública baseada em evidências, nas experiências que dão certo ou não. A gente vai ficar nesse achismo na política do senso comum, que na maioria das vezes, e principalmente em relação às drogas, é equivocada. Bom, e essa cobertura, ela é bem feita? Eu acho que já deu para perceber que eu acho que não. Ela é muito ruim, na verdade. E um dos principais motivos para ela ser, na minha opinião, tão ruim, para ela ter essa avaliação tão ruim, é justamente o fato de, diferentemente desse fórum, ela não ser multidisciplinar. Há 2 anos atrás, eu lancei esse livro aqui, o Almanaque das Drogas, que, aliás, eu trouxe até alguns aí depois para quem quiser comprar. E quando eu comecei a fazer esse livro, eu criei um mecanismo, uma ferramenta que me envia todas as notícias que saem sobre algumas palavras-chave. Maconha, cocaína, LSD. Bem, se a Polícia Federal rastreasse meu e-mail, eu ia parar lá no escritório dela. Bom, e aí eu recebo isso em inglês, em português, e aí no português eu peguei para uma outra palestra, fiz um levantamento de curiosidade para ver o quanto multidisciplinar ou não era essa cobertura. Aí eu fiz isso aqui, ó. Reparem só. O azulzão aí é a polícia, seção de polícia dos jornais. Onde entra a droga no noticiário? Ela entra predominantemente, 58%, na seção de polícia. A maioria dos jornais inclui também as ações sobre a Cracolândia dentro da seção de polícia. Somando com os 18% ali da Cracolândia, que é a área roxa, nós temos aí quanto? 68%, 76%. De cada 4 matérias sobre drogas, 3 são olhadas sob o enfoque da guerra. Um enfoque repressivo, um enfoque da batalha que acontece nas ruas. Isso mostra como a abordagem vem de uma visão só. E isso aqui, essa semana, foi uma análise das 45 notícias que saíram no dia 26 de outubro de 2012. Nessa época, eu estava vendo um evento na Cracolândia e a Cracolândia falou mais alto. Na semana seguinte, 2 de cada 3 eram na seção de polícia, eram matérias de prisão. Olha só, o aspecto de saúde correspondia a 6%. Em cada 100 matérias sobre drogas, 6 são sobre saúde, que é um dos aspectos multidisciplinares que envolve a discussão sobre drogas mais importante, mais imediato. Olha a importância que dá. Até as curiosidades, quando as notícias entram na seção de celebridades, por exemplo, aparecem mais do que a discussão sobre saúde. A saúde aparece tanto quanto o esporte. Júnior Baiano flagrado com cocaína na cerveja, sabe? Até isso aparece com mais ou tanta frequência do que as questões de saúde na mídia impressa. Isso mostra como a cobertura está não só focada num único aspecto, como enviesada pelos lugares completamente errados. Bom, por que é assim? Vários motivos. Preguiça. Primeiro, repórter preguiçoso. Um exemplo, você está ali, você não tem tempo, tem que fechar às 6 horas, cadê? Para quem que você vai entrevistar que caiu isso aqui, descobriram metanfetamina no comprimido de êxtase. Putz, para quem que a gente vai ligar? Aí o jornalista sem tempo e preguiçoso, porque o jornal também não dá a ele a oportunidade de se aprofundar no assunto e pesquisar, nenhum jornal, a maioria dos jornais, ninguém tem uma pessoa especializada na cobertura de drogas. Ele tem no máximo um cara especializado na cobertura de polícia. Aí esse cara que fica cobrindo invasão do morro, de repente tem que escrever uma matéria sobre metanfetamina, não, anfetamina, que é êxtase. Não, é metileno dióxido, metanfetamina. O cara não sabe com o que o cara está lidando, de modo algum. Aí ele ainda por cima tem pouco tempo, não está com esse empenho todo, aí ele dá um Google. Deixa eu ver alguém que fala sobre isso. Isso é preguiça. A falta de investimento dos jornais, num jornalista que tenha consciência disso, tempo para apurar e etc., também contribui.
E aí tem uma outra questão, que é o medo mesmo, tanto do jornal, do editor, do pauteiro, quanto do jornalista, de abordar esse assunto na complexidade que ele merece. E aí nós ficamos ali, na superfície da discussão. Porque quando o cara dá um passo para frente e vê que, saiu uma lista com 28 novas substâncias, beleza, vamos proibir. Tá, mas a lista de 2012 também acrescentou um monte de substância e resolveu alguma coisa? Não resolveu. Aí, o assunto é complexo. Não, mas não vamos entrar nisso não, que não vai dar para fazer em 30 centímetros de matéria. Então o cara tem medo da complexidade. E aí, raramente, o assunto é mostrado em todas as nuances. Eu trouxe aqui uns exemplos dessa cobertura ruim. Olha o que mais aparece. Usuário de drogas leva 6 tiros em acerto de contas. Diário do Pará. No interior, só sai essas coisas. Mulher é presa ao tentar repassar droga para detentos no Marajó. Acontece todo dia, milhares de vezes, em todas as penitenciárias. Não é novidade, não é relevante, não é nada. Mas é o que mais sai. Crack e Cracolândia, né? Avó acorrenta neto. Deixa as pessoas morrendo de medo. Tem um aspecto aí o cara, em vez de medo da complexidade, ele não tem medo nenhum de dar medo nas pessoas, porque isso vem de jornal. Medo, né, e sonhos. São as duas coisas que mais vendem em jornal, filme, notícia. Todo mundo clica. Você vê ali, matou o garotinho. Que medo disso acontecer comigo. Que medo de acontecer com alguém por perto. Aí o cara vai. Nós temos um instinto sádico, né? Não podemos negar. Usuários de crack voltam às ruas em 1 hora. Prefeito do Rio pede ajuda a ministro para internar adultos. Olha aí, ó. Então, quer dizer, como se fosse a resposta. Caraca, fudeu, não tem mais jeito. O crack tomou epidemia. O que a gente vai fazer? Interna todo mundo. Pede ajuda para o governo federal. Como se essa fosse a solução. Como se essa fosse a resposta simples. A resposta efetiva. Olha isso, aí aparece mais do que saúde. Ó. Em biografia, Rod Stewart fala que usava cocaína por via anal. Esse tipo de matéria aparece com tanta frequência quanto as matérias sobre o efeito da droga para a nossa saúde. Essa entra na seção de celebridades, tá? Não entra na seção de polícia, porque o Rod Stewart não vai preso, imagina. Só o Paul McCartney no Japão que vai preso. Eu gosto dessa modalidade, diz Adriane Galisteu sobre vício em sexo. Tem vício, é um dos temas que entra. Então, quando você fala de vício, mas também é uma forma de ver como a palavra vício é usada de uma forma muito coloquial, que às vezes, tão coloquial que às vezes distorce a compreensão que se tem dela. E, pior, cria uma aura de estigma ao redor. Então, de modo geral, essa cobertura da imprensa ela tem baixa qualidade, porque ela comete muitos erros, falta muita informação e preparo das equipes jornalísticas para lidar com a complexidade do assunto. Ela é muito superficial porque existe pouco espaço, existe pouca frequência e muito menos ainda investigação e pesquisa. Só um adendo, eu concordo com você que realmente, a Daniele, que realmente há esperança porque as coisas estão mudando, a cobertura está aumentando, tanto lá fora quanto no Brasil, os jornais estão dedicando um pouco mais de espaço para isso, felizmente já não era sem tempo. Bom, e também tem um problema da editorialização, que essas duas coisas muitas vezes estão subordinadas. Quando a cobertura acontece, ela está subordinada a uma intenção do jornal de jogar para a torcida, falar aquilo que o povo quer ouvir. E aquela coisa, o Brasil é conservador? Beleza, não vamos mostrar que o caminho conservador é pior. Vamos dizer que somos conservadores também, senão o cara vai parar de comprar o nosso jornal. E a gente já está vendendo jornal de menos ultimamente. Então, vamos fazer o que o povo gosta, não vamos nos arriscar. Sabe? Então, isso é uma coisa que acontece com muita frequência e muitas vezes é feito de uma forma velada, desonesta, porque as pessoas não percebem que existe um trabalho de comunicação ali na escolha de palavras, na combinação dos parágrafos, no uso dos termos, para se construir uma visão pejorativa e fazer as pessoas, levarem as pessoas a crer uma determinada coisa, né? Aqui, por exemplo, esse é um dos grandes exemplos de editorialização que eu vejo, que eu já encontrei, e não só de editorialização, como um último ponto que contribui para essa péssima cobertura da jornalística do tema drogas, que é a má-fé. Crack devora 8,6% dos jovens brasileiros. Afora o uso sensacionalista do verbo aí na manchete,
esse número aí é extremamente questionável. Até então não tinha nenhum tipo de levantamento desse tipo no Brasil. O último que tinha sido feito era de 2005 e apontava 0,7% de uso de cocaína. O crack estava embutido nessa amostra. Cadê esses 8,6%? Porque o jornal estava nessa semana lançando uma campanha contra o crack. E ela queria deixar todo mundo com medo. Vamos lá, vamos lutar contra o crack. Nunca saiu um erramos no Diário do Grande ABC. Essa matéria nunca foi desmentida. E é isso que forma a nossa opinião pública. É uma lástima. Bom, de vez em quando a gente tem a realidade força os jornais a abordarem a complexidade. Cobertura de 2012, começo do ano, a Polícia Militar de São Paulo vai lá, manda bala para cima dos craqueiros na Cracolândia. A Folha começa com essa manchete tímida na capa de jornal e começa uma sequência de 19, 15, 1, 2, PM. Segundo dia era a manchete principal. PM promete fim do tráfico em 30 dias na Cracolândia. Depois, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dias seguidos o crack na capa da Folha de São Paulo. Ruim? Não. Foi um bom exemplo de como se pode fazer uma cobertura decente sobre sobre uma determinada droga. Nessa oportunidade, a Folha pôde falar, começou falando da polícia, depois falou da violação de direitos humanos dos usuários, depois falou da crise política que estava por trás daquela briga, pôde mostrar como havia esse interesse envolvido, verba do governo federal, aí fez uma matéria sobre os usuários de classe média, sobre as mães do crack, as mães que tinham filhos na Cracolândia. A coisa foi ficando mais complexa. Ele mostrou como isso envolve várias dimensões. Só que mesmo quando a cobertura é positiva, ela produz um resultado ambíguo. Nessa época, com 15 reportagens de capa sobre crack, a gente tinha a clara noção de que estávamos vivendo uma epidemia de crack no Brasil. E é essa bombardeio que, às vezes, orienta o medo da opinião pública e faz com que políticos tomem atitudes, adotem políticas desorientadas, vamos dizer assim, ou orientadas por essa espécie de falácia, que é a impressão de que existe uma epidemia de crack no Brasil, então o nosso programa federal de crack vai se chamar Crack é Possível Vencer. Quando, na verdade, o nosso grande problema de saúde pública ligado às drogas no Brasil é o uso de álcool. É com essas propagandas da Brahma e da Skol no intervalo do jogo domingo à tarde. É com as mulheres peladas no intervalo da novela. É com propaganda de cerveja durante o dia inteiro. Caramba! Porra, 10% da população brasileira atende aos critérios de dependência química da OMS. 10% são 19 milhões de pessoas. A estimativa de usuários de crack, independente deles serem dependentes ou não, é de 370 mil. E, porra, o dano que o álcool causa para a nossa sociedade é muito maior. Cadê o programa do governo que álcool é possível vencer? Cadê o programa de informação sobre os danos do crack? Cadê a população com algum medinho de encher a cara 2 vezes por semana? Ninguém tem isso. A imprensa não faz esse trabalho. Claro, a Ambev é o segundo maior anunciante do país, só perde para Casas Bahia. E aí? Agora dá uma olhada lá na Folha. Mete a porrada no tabagismo. Várias matérias. Eu trabalhava na Folha, tinha um repórter especial que fez a carreira de bater no tabaco. Ele só começou essa carreira quando a propaganda de tabaco foi proibida no Brasil. Não tem ninguém fazendo propaganda de crack, mas ainda assim o crack vende. Então o crack hoje é um tema para a imprensa, como não é. Agora, bom, aí para finalizar, eu queria finalizar 10 minutos, que eu vou usar meus últimos 5 minutos aqui para mostrar para vocês um trabalho meu recente. Esse trabalho mostra como a complexidade ela pode ser atraente, ela não necessariamente é dura, e como ela pode produzir mudanças. Esse documentário fala sobre um aspecto inusitado da maconha, inusitado para a maioria das pessoas e que é desconhecido por muitas pessoas. Obrigado pela atenção de vocês. Eu queria saber se é possível apagar um pouquinho a luz na hora do filme. Muito obrigado.